Olá, queridos e queridas Satiquetes! Hoje é sábado, dia 3 de abril, são 14 horas e um pouquinho, e eu estou entrando ao vivo aqui mais uma vez na página Márcia Satico Patchwork, uma página que quem ama patchwork, quem ama costura criativa, provavelmente está seguindo. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Vou aguardar um pouquinho, como todo começo de live, né, para ver se eu realmente estou entrando. Ah, entrei, ó, as pessoas já estão aparecendo aí. Que bom! Como vocês estão passando esse sábado de aleluia? Já me escrevam aí, comentem, para eu saber o que vocês estão fazendo, de onde vocês são. Muitas carinhas conhecidas. Muito obrigada por estarem aqui, me prestigiando. Boa tarde, Luciane. Primeiro comentário, a Darcy, tudo bem, querida? Deixa eu só compartilhar e convido vocês a fazer o mesmo. Oi, Cida, tudo bem? Que saudade. Liliane, quanta gente. Que saudade, né? A gente está numa época em que saudade é a palavra do momento. Cida Borgo, é Borgo ou Borgo? Eu nunca sei. Então eu vou compartilhar e convido vocês a compartilharem também. Oi, Meire, quanto tempo? Lanartes, um beijo para Limeira. Oi, Letícia. Eliana, tá todo mundo, Tati. Tava no aguardo, né? Eu me enrosquei aqui com luz e fio de microfone. Todo começo de live é assim, aquela correria. Cachoeira do Sul, que legal, Brasília. Nossa, a gente atingindo aí o Brasil todo, interior do Espírito Santo. Oi, Mira, Eliana Pereira, boa tarde para todo mundo. Oi, Edna. Deixa eu compartilhar e convido vocês a fazer o mesmo também. Me falem também, por favor, se o som tá ok, porque eu tô com o carregador ligado e no outro celular dava interferência. Esse eu não sei se dá, eu acho que não. Deixa eu ver, ao vivo agora, compartilhar. Liana Reis também estava na espera. Um beijo para Rio Claro. Oi, Rosemary. Que bom que vocês estavam aí me esperando. Hoje nós vamos fazer um bloco. Quem já viu aí na descrição da live. Olha, o Uruguai. Buenas tardes. Deixa eu ver, compartilhar. Deixa eu compartilhar, né? Porque eu peço para vocês compartilharem e eu mesmo não vou compartilhar, né? Porque quando a gente compartilha, o algoritmo aí do Facebook entende que vocês estão gostando, então ele vai entregar para mais pessoas, porque o Facebook é danadinho. Ele não entrega, né? Ele quer que a gente impulsione depois. Mas tudo bem, a gente vai ajudando. Caldas Novas, Goiás, que legal. É lá onde tem a pousada do Rio Quente, né? Oi, Marlene, de São Paulo, Keiko Hashimoto. Bastante gente. Então, quem já viu aí na descrição, obrigada pelo retorno sobre o som, meninas. Então, quem já viu aí na descrição da live, hoje nós vamos fazer um bloco. Então, eu vou me organizar da seguinte forma a partir de agora. Uma vez por mês, nós vamos ter uma live onde eu vou ensinar um bloco clássico, né? E eu resolvi começar por esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás? Esse aqui se chama Economy Block. Ele também tem outros nomes, como Square in a Square, que é quadrado num quadrado. E tem várias formas de ser feitos. Tem uma forma do Square in a Square, quadrado no quadrado, que você coloca o quadrado em cima do outro, costura toda a volta e corta a diagonal. Eu não gosto dessa forma, porque ele não fica com os cantinhos certinhos. Ele dá uma comida nos cantinhos quando a gente corta e vira. Então, eu não gosto desse jeito. Eu gosto das duas formas que eu vou ensinar para vocês hoje. E ele é um bloco muito bonito. E uma das coisas que eu gosto muito é que dá para fazer com sobras, dá para fazer com retalhos. Aqui eu vou fazer também, ensinar a fazer um recorte. Vocês estão vendo que aqui tem um bichinho, um dinossauro bem no meio? Então eu vou ensinar a fazer um recorte que em inglês se chama fussy cut. Fussy cut quer dizer assim, um recorte enfeitado, um recorte mais elaborado, tá?
Então, que a gente vai ter que recortar centralizando um desenho. Então, para quem tem aí netinhos, que tem crianças e quer fazer uma manta ou fazer até uma colcha, né? Existem colchas lindíssimas feitas só com esse bloco. E a razão pela qual eu dou o nome original do bloco para vocês, em inglês, é para que vocês possam ir até o Google, ir até o Pinterest e pesquisar. Então, se você jogar Economy Block no Google e no Pinterest, vocês vão achar trabalhos lindíssimos. Colcha, panô, caminho de mesa, manta. E muitas vezes vocês vão ver esse desenho encaixadinho assim, que é o Fussy Cut. Oi Lilian, tudo bem? Então eu vou ensinar isso para vocês, mas antes, vamos fazer um momentinho propaganda, né? Essa live é um oferecimento dos meus parceiros, Personal Art, LN Máquinas e Clicheria Brasil. A Personal Art, muitas já conhecem, é uma loja online de materiais para as nossas costuras e a Ivy procura ter a maior quantidade, a maior variedade de produtos para você comprar tudo numa loja só. Então, para gente que faz patchwork, ela tem tecidos, tem manta, tem a cola temporária reposicionável, a manta tem 2 tipos, a manta Filon para fazer colcha e tem a manta R1 e a R2. Às vezes esgota, porque vai muito rápido, mas vocês clicam lá no avise-me quando estiver disponível, que você vai ser avisada por e-mail quando entrar no estoque de novo o material que vocês querem. Também tem tesoura, tem base, tem régua, tem agulha, tem um monte de coisa. É uma loucura essa loja. Oi Helena, oi Paula. A LN Máquinas, ela é a fornecedora de máquinas, então se você está pensando aí em dar um up no seu ateliê, trocar de máquina, fazer aí uma aquisição, um investimento para sua costura, lá é o lugar. Eu te indico o Leandro, um ótimo atendimento, mesmo durante a venda e também no pós-venda. Todos esses parceiros têm cupom, tem cupom de desconto, você usa a minha indicação. Lá na Personal Art você coloca Márcia Satico ao final da compra. A LN Máquinas está com uma novidade agora desde o dia 1º de abril, que na loja de acessórios, na loja online, você quer comprar aí um calcador, quer comprar alguma coisa para sua máquina, uma peça, então lá tem bastante coisa e vocês também vão ter 7% de desconto usando o meu cupom SATICO7. Eu esqueci de atualizar aí na descrição, mas é esse o cupom para os materiais. E para máquina é Márcia Satico. Aquele bloco Tessellation é muito complicado, não consegui fazer. Ô, Marli, é mesmo. Quem sabe eu repito a live. Você assistiu mais de uma vez, prestou atenção? De repente a live é um momento assim muito rápido. Quem sabe eu repito, faço com mais calma, faço uma peça menor. Se bem que eu fiz um jogo americano, né? Talvez ao contrário, talvez eu deva fazer uma peça maior, como eu fiz aqui na semana passada o cobre mancha. Deixa eu sair da frente para vocês verem. Quem não assistiu a aula passada, ó, eu ensinei essa toalha quadrada, aquela tipo de toalha que a gente coloca enviesada, assim, de diagonal na mesa, se chama cobre mancha. Então, eu ensinei essa toalha com a técnica volta ao mundo, que é essa técnica aqui de quadrados que vão dando a volta. Tá? Então, ela é bem gostosa de fazer, bastante gente fez e ela foi a live da semana passada. Então, é só você procurar aí na página, na aba vídeos, que você vai encontrar. Quem tá no meu grupo do Telegram, é só ir lá no grupo, entrar no meu canal do Telegram, que também tem link aqui na descrição da live, e lá tem o link para a live. Feliz Páscoa para todo mundo, né, Dilma? Bem lembrado. Oi, Olinda. Então, vamos lá. Quero dar só mais um recadinho antes da gente começar. Quinta-feira, agora, dia 8, eu vou fazer uma oficina online. E essa oficina, ela é paga, tá? Vai ser dessa frasqueira aqui, no tamanho P. Já tá à venda, eu abri ontem as inscrições, consegui terminar todo o processo lá no Hotmart. Então, vocês já podem se inscrever. Então, lá, quem se inscrever, o que vai receber? Já tem a apostila, ó. Tem 11 páginas de apostila com moldes, com a lista de medidas. Helena, obrigada pelas estrelas.
Vai ser show, né, ô linda? Vamos fazer uma com tecido de gatinho, sua homenagem. Já temos todos os moldes, ó, disponíveis. E quem se inscrever já vai ter acesso ao curso que tá lá hospedado no Hotmart. Já tem um vídeo onde eu mostro a peça, eu mostro a apostila e explico como fazer a montagem dos moldes, ó. Então, os moldes já estão aqui, então a gente imprime, lógico que não cabe num papel A4, mas eu já expliquei como fazer e também já dei explicação do que precisa preparar para participar da aula online. A aula online é uma delícia, a gente se vê todo mundo, fica um monte de telinha assim no vídeo, e se for pelo notebook, se você acompanhar pelo notebook, né? Mas se for pelo celular, você vai ver aí, você pode travar a minha tela, ou aparece a tela a tela de quem tá falando. Cida Borgo, Hotmart é a plataforma lá onde está hospedado o meu clube, que acho que você tá lá, né? Não tá? E é onde eu hospedo, onde é a plataforma que eu uso para vender os cursos, né? Ah, as lives tomaram conta do dia de vocês. É isso mesmo, né, Paula? Porque tá todo mundo em casa, né? Deixa eu ver. Hotmart é um site de plataforma de cursos. Isso mesmo, linda. Então, o meu curso, Minha Primeira Coxa de Patchwork, tá lá. O Clube da Satiko. Então, tá tudo lá. Então, se você já faz parte, já é sócia, quando você entra, que você vê os videozinhos ali, você pode não perceber, mas você está dentro da plataforma do Hotmart. E a gente, para configurar os cursos lá, leva alguns dias para eles aprovarem e tal. Então, o da frasqueira saiu ontem e eu consegui lançar. Então, se você quer participar online, porque na quinta-feira você vai ter que estar com tudo preparado e nós vamos costurar. Então vai ficar tipo uma live assim, porque eu vou costurar, vou fazer, mas eu vou esperar vocês fazerem, porque daí eu vou estar vendo o videozinho de todas vocês e vocês vão poder participar, vão poder perguntar. Então é como se a gente estivesse tudo junto assim numa sala e é muito divertido. Já tive 3 aulas assim com alunas minhas e foi bem legal, foi uma tarde bem agradável. Inclusive, uma delas foi fazendo essa daqui. Eu fiz essa frasqueira aqui ensinando para as minhas alunas. Aí toda vez que eu mexo aqui, os comentários travam. Então, já tem tudo lá, já tudo tá pronto. E participem. É meio tancinho, mas faz parte, né, Cida? Participem. Você pagando essa taxa, você vai participar, já vai ter acesso aqui à apostila e depois a aula gravada. Porque eu vou gravar essa aula e vou editar e vou colocar lá para vocês. Aí você vai ter acesso à aula gravada. E eu vou pensar ainda se eu vou colocar lá os outros tamanhos, porque eu já desenhei o tamanho M dessa frasqueira e acho que eu vou colocar lá para vocês também. Quem já está no clube, não tema, porque a apostila com o molde já tá lá. Porém, vocês vão ter que esperar, quem é do clube vai ter que esperar eu editar. Vou fazer a live na quinta, a live não, né? A oficina online, vou fazer na quinta. E aí eu vou editar e vou colocar provavelmente na outra semana, tá bom? Então, se você já tá no clube, você vai poder acessar. Mas tem uma diferença que é bem importante lembrar. Quem tá no clube vai ter acesso a essa aula enquanto for assinante do clube. Mas, se você pagar a participação da oficina, talvez você queira participar online, talvez não, mas se você pagar essa taxa de R$ 59,90, você vai ter acesso vitalício a esse projeto, independente de você estar assinando o curso ou não. Vai ser bem legal, Marilene. Ah, então, aí é uma pena, né, Maria José? Vê com os universitários aí se não tem como você mudar o roteador de lugar para a internet lá para o seu ateliê, ou a gente pode até fazer um teste, porque às vezes até com o 4G funciona se você tiver o plano de dados aí do seu celular, tá? A Helena colocou um link, mas você pode também clicar, deixa eu baixar o volume aqui. Clicar. Se você clicar assim, ó, estamos vendo a live aqui, os comentários. Você clica aqui, ó, vai subir, você olha aqui, tem o link, ó, Clube da Satiko ou
clique aqui para informações. Então, você clicando na telinha do seu celular agora, vai subir essa telinha branca com as informações, com os links todos que eu estou falando para vocês, certo? Então, eu espero que vocês participem, espero vê-las todas lá. E vamos fazer assim, né? Quem sabe, se eu vender 25 vagas, aí eu coloco o tamanho M, quando eu chegar em 50 eu coloco o tamanho G. Vamos fazer esses desafios assim, quem sabe, né? Então já tá aqui explicado, vai ser bem legal, guarda esse aqui. E agora vamos falar do nosso bloco. Então vamos lá. Já dei aí um en passant, já dei aí uma prévia de como é o bloco. Deixa eu tirar esses aqui. Aqui eu tenho mais um, porque eu tô fazendo uma manta. Ai, gente, desculpa, eu preciso dar mais um recado. Tá aberta também a inscrição para a oficina da Personal Art. Eu postei ontem ou anteontem no site, no grupo e aqui também na página. Então, a oficina da Hotmart, ela é gratuita e vai ser com todos os parceiros. Então, tem lá toda a grade que vai ser a semana que vem toda. E eu tô fazendo essa manta com esses tecidos, olha que lindo esse dinossauro! Com esses tecidos, porque eu tô fazendo essa manta, e aí, com as sobras dessa manta, eu vou ensinar a fazer um babador na oficina, que a minha na segunda-feira vai ser já no dia 12, não dessa semana, da outra, né? Desculpem. Então, vocês podem participar, já tem link. Então, esse aqui é o bloco, aí quando eu for da oficina eu vou deixar a mantinha atrás assim, tô planejando isso, acho que vai ficar bem legal. Que a oficina é toda de tema maternidade. Existe um aparelho que se chama repetidor, é isso mesmo, Paula. Então, os universitários têm que ver aí, viu, Maria? Porque, ai, caramba. Aí, acho que eu não vou mais tocar nessa tela. Não vou mais tocar porque eu faço tudo errado ali. Então, esse aqui é o bloco que a gente vai fazer. Vou falar de novo, porque tem muita gente que chegou agora. Então, esse bloco se chama Economy Block, Bloco Economia. A origem desse nome talvez se deva porque ele começou a aparecer, ficar mais famoso, numa época em que teve lá a depressão da economia lá nos Estados Unidos, né? Então, é mais um fator histórico do que tem a ver com o desenho do bloco. E o mais legal desse bloco é que a gente encaixa aqui algum desenho. E é legal também fazer, por exemplo, não precisa encaixar um desenho. Então, tem um tipo de quilt que a gente faz para criança que se chama I Spy. I Spy é eu espio, eu enxergo, eu vejo. Então, é uma brincadeira que os pais lá fazem e eles falam assim, acho que deve ter essa brincadeira aqui, mas como eu já tô ficando velha, eu não lembro. Você fica numa sala ou na rua, assim, você brinca com a criança. Eu vejo uma coisa amarela. Aí a criança tem que achar aquela coisa amarela. E as mães fazem colchas, a Spy Quilt. Então, nesse quadrado central aqui, você pode colocar, por exemplo, um tecido de carrinho, pode colocar... É bom não repetir. Coloca um tecido de carrinho, coloca um outro tecido com bola, coloca um outro tecido com barquinho, coloca um outro tecido de... Tudo coisa para criança, né? Que é legal. Coloca um tecido do Mickey... Ai, pra fazer, gente, tem uns tecidos do Mickey lá, do Fernando Malui, lá na Personal, tudo em preto, branco, vermelho, uma coisa mais linda, que dá pra fazer esse quilt aqui, que deve ficar maravilhoso. Eu fico aqui imaginando as coisas, em cada quadradinho desse, um tecido. Então, você põe assim, árvore, fruta, dá pra fazer muita coisa. E aí, você põe em cada bloquinho um tecidinho com um bichinho diferente. Aí, faz a colcha pra criança, aí de noite vai brincar. Aí, eu vejo uma tartaruga, e a criança tem que ir lá e achar a tartaruga, né? Então, esse é um tipo de quilt, chama I Spy Quilt, também dá pra fazer com esse bloco. E até um bloco assim para Natal, não tem aqueles tecidos de Natal que tem anjinho, que tem os desenhos, então você põe aqui tecidos natalinos, então esse é um bloco muito versátil, eu tava louca para fazer e mais louca ainda para ensinar vocês. Então aqui eu vou fazer uma manta de bebê, essas mantas de carrinho que tem 60 por 80 ou 80 por 1 no máximo. Eu vejo um gato amarelo, cachorro marrom, gato preto, assim por diante. Exatamente, a Olinda já pegou o espírito da coisa. E aí é só você colocar aqui. Então eu peguei esse tecido, que é uma coleção lá do Fernando Malui, que chama Paper Saurus.
Lembrando que tá disponível lá no site da Personal Art. E o tecido, vejam só, ele tem tudo escritinho, como se fossem coisas escritas, ó. E os dinossauros, né? Então vocês vão ver que eu nem alinhei, ele tá todo recortado e eu vou ensinar vocês a fazer esse fussy cut, que é o recorte centralizando um desenho. Vou dar uma dica legal, mas antes eu vou passar as medidas. Oi, Bernadette! Quanto tempo, né? Saudade mesmo. E, gente, deixa eu tomar um pouquinho de chá, que eu já tô com a garganta seca. Então é isso. Olinda, Helena, minhas secretinas aí, minhas secretárias, por favor, marquem as medidas. Um quadrado para cada bloco. Um quadrado de 11,5, 2 quadrados de 10 centímetros, que são esses azuis, e 2 quadrados de 13 centímetros, que são esses daqui. Então, a gente vai ter, ó, deixa eu ver que eu preparei aqui já. Aqui, ó, um quadrado central com o bichinho de 11,5. Aqui, 2 quadrados de 10, que a gente vai fazer a primeira volta. E 2 quadrados de 13, aqui tem 2, tá? Tá coladinho, ó, tem 2 cada um. E 2 quadrados de 13 pra segunda volta. Pode ter mais voltas? Pode, mas aí você vai ter que calcular. Eu calculei só até 2, e o tamanho final desse bloco é de 20 centímetros. Eu acho que 20 centímetros para esse tipo de bloco é legal, ele fica um quadradinho, um tamanho interessante. 20 é fácil de fazer a conta, então eu quero uma colcha de solteiro. Então, 1,60, né? Então, 1,60, e você vai colocar 8 blocos, se não for colocar borda. Geralmente, esse tipo de colcha não precisa de borda, mas se quiser colocar borda, pode colocar também. Eu vou fazer, como eu falei, a colcha de bebê, eu vou fazer 60 por 80. Então, serão 3 blocos por 4. 3 vezes 4, 12 blocos ao todo, certo? Então, é muito fácil de fazer a conta. Tá, e tenho certeza que você pode pensar em fazer aí uma mantinha para bebê, pode fazer uma colcha de berço, pode fazer uma peseira de cama para sua cama. A peseira de cama é como se fosse um caminho de mesa, que você vai colocar assim no pé da cama, arruma a cama, né? E coloca lá. É um quadrado de 11,5, viu? Quem que marcou aí? Olinda, 11,5, tá? 2 quadrados de 10 e 2 de 13. Tá? Só corrija aí que saiu 11,4. Aí, eu vou ensinar a fazer com essa técnica de piecing, que a gente vai recortar e costurar. E também vou ensinar a fazer com a técnica de paper piecing, onde a gente risca o bloco. Eu vou ensinar vocês a riscarem, a desenhar o bloco, não vai precisar imprimir nem nada. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Um quadro de 1,5? Não, Cida, é 11,5. A margem de costura é 0,75, tá? Isso, um quadrado de 11,5, 2 de 10 e 2 de 13, ok? Então, vamos lá. Vou ensinar a fazer com 2 técnicas, então vamos ver se dá tempo de eu fazer os 2. Vamos fazer o fussy cut. O que é? O tecido que vocês vão escolher aí, o bichinho, o desenho que vocês queiram. E aí, agora eu vou baixar vocês. Oi, Loilde. Eu não falei oi pra Cida Baldo, mas eu vi que ela chegou também. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui, vou baixar vocês. Pera aí, gente, tá chacoalhando um pouco. Aqui, ó. Ixi, ele virou tudo aqui. Isso, vamos dar um zoomzinho. Isso, aí. Então, a gente tem aqui o tecido com os bichinhos, ó. Vejam que eu já recortei ele todo aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês estão vendo para eu conseguir melhorar a imagem. Isso. Então, eu já recortei aqui todo o tecido. O que eu fiz? Eu recortei... Vocês conhecem esse plastiquinho, ó. Ele é aquele vinil translúcido.
Então, eu cortei no vinil translúcido um quadrado de 11,5 e fiz aqui 2 diagonais só para eu ter noção de onde é o centro do quadrado, certo? Então, você pode fazer isso com esse vinil translúcido, pode fazer com um acetato que você tiver aí, então fica bem melhor. Tem como escrever as palavras em inglês? Cida Beleze tá escrito aí na descrição do vídeo, viu? Clica lá, como eu mostrei, você clica na tela e você vai ver, tá tudo definido, tá tudo escrito lá, economy. Economy é que nem economia, só que é um Y no meio. E block, B-L-O-C-K, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever, ó, economy block. Economy block. E fussy cutting. Fussy cut. Certo? Fussy cut é o corte que a gente vai fazer agora, tá? Adorou o tecido, né, Ana? Então, tá aqui, ó. Então, eu cortei no vinil translúcido, porque ele é razoavelmente, ele tem 0,40 de espessura, então ele é durinho, dá pra gente fazer. E aí, o importante é ter a transparência, por quê? Porque aí eu vou colocar aqui no bichinho, ó, eu já coloquei um aqui nesse azulzinho, estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui, ó. Oi, Beth Klosowski. Então, ó, eu já coloquei, centralizei aqui, ó, o meu bichinho e risquei com o lápis 6B e vou fazer esse recorte à mão, com a tesoura. Isso aqui não tem jeito, não é a melhor forma fazer com o cortador. Então, eu simplesmente, ó, passei o lápis aqui, bonitinho, sem deixar entortar. Então, veja que eu centralizei o bichinho, dá pra vocês verem? Dá, né? E aí, nós vamos recortar. E aí, o que eu posso fazer? Eu já posso fazer um exercício de ver quantos dá pra eu cortar, ó. Já dá pra eu cortar outro aqui. Deixa eu ver, esse amarelo já não dá, ó. Ah, professora, gasta tecido? Gasta. Essa técnica, ela é uma técnica, assim, que ela chama atenção por isso, porque fica bonito, mas ela gasta tecido, no caso desse tecido aqui, certo? E lá nos States já existem tecidos, deixa eu riscar esse vermelhinho aqui, que eu acho que eu não fiz nenhum vermelhinho, e eu preciso de 12, né? Então, eu já cortei uns 4 ou 5. Ó, centralizo, e esse tecido tem as linhas, e é legal, porque daí dá pra eu ter uma noção de deixar ele reto, porque como tem a linha, se eu deixar torto, então fica feio. Então, eu vou riscar aqui, ó. Eu gosto de riscar do meio pra beirada, do meio pra outra beirada. Do meio pra cá, ó, e do meio pra cá. A gente vai riscando assim, e você já pode fazer isso em todos. Então, sempre vai aí na sua gaveta de retalhos, ou você pode já comprar tecido já pensando nisso. E não necessariamente precisa ter um desenho, mas eu acho que fica bem legal. Mas pode ser também, como eu falei, os tecidos com estampas diferentes aqui para esse meio. Oi, Letícia, obrigada por ter compartilhado. Quem não compartilhou ainda, compartilhe, gente, isso ajuda bastante. Ó, agora eu vou cortar. Lembrando que eu não tô me preocupando aqui com os retalhos que vão sobrar, porque eu vou fazer o babador de retalhos, vou ensinar. E esses tecidinhos aqui vão ficar bem interessantes, porque ele é clarinho, ele vai dar um efeito legal. Legal vocês verem, ai, não mostrei, né? Lá no site, essa coleção Paper Saurus tem mais essas duas cores, ó. Olha isso que bonito. Então, se eu for fazer borda, eu vou fazer com esse daqui, que já tem todas as cores. E tem esse de poá, que eu tô usando pra fazer alguns blocos também, certo? Então, eu peguei esses 3 e tô mesclando com tecidos lisos, ó. Ou aquele geométrico, agora tem aquele xadrez. Ó, esse aqui é para mais um bloco. Então, com as cores que tem aqui, eu tô usando tecidos lisos mais sólidos, cores mais sólidas. E aí você pode fazer com poá, pode fazer com poeirinha, com esse geométrico, com lisão mesmo, como eu tô fazendo. Mas sempre essas cores que tem aqui. Um que eu não coloquei ainda foi o vermelho. Mas eu vou ver se eu acho um vermelho. Olha, tem vermelho, laranja.
Tem esse Tiffany que eu já coloquei. Amarelinho, eu já selecionei 2. Então, dá pra gente brincar bastante aí com as cores. Ó, já cortei mais um aqui, olha que bonitinho esse azulzinho. É muito fofo esse tecido. Vou cortar mais esse aqui, esse vermelhinho, ó. Aí você pega aí a sua melhor tesoura, que tá cortando bem, né? Porque ninguém merece cortar com tesoura cega, né? Opa! Aqui e aqui. Esse aqui dá pra, se você tiver também tecido aí de lápis de cor, que eu sei que vocês encontram bastante, dá pra usar também, porque tem bastante desenho de lápis aqui, de giz de cera, então dá pra fazer um composê bem bacana. Pronto, já cortei 2, então vocês já tiveram aí uma boa ideia desse fussy cut. Então, façam aí um molde transparente com, pode ser aí com acetato. Esse aqui tem uma dobrinha, precisa passar. Pode ser com acetato, pode ser com vinil translúcido, que é esse que eu usei. Que tem ele é grossinho, pode ser até com o plástico cristal, né? Se for grossinho. E aí, o que que eu fiz? Quando eu recortei todos os meus quadrados, ó, eu espirrei aquela goma que eu tenho, que eu uso aqui. Eu espirrei a goma lá na tábua e passei, deixei ele sequinho. Então, ele está ligeiramente engomado. A minha goma, ela tá bem diluída. Você pode fazer até um pouquinho mais forte. Mas já falei sobre isso em vários outros vídeos, então eu não vou ficar aí cansando vocês com isso. O que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa cortar esses quadrados aqui ao meio. Deixa eu pegar aqui a minha plaquinha. Então, eu vou cortar ao meio, na diagonal. Porque é pra gente fazer aqui, ó, esses aqui. Então, nós vamos cortar esses quadrados e transformá-los em triângulos. Todos eles, ó. Se quiser fazer os dois juntos, pode ser, se você já tem um bom controle. Aqui. E corta ao meio na diagonal, bem certinho. Aqui não cortou o comecinho, porque eu tô cortando sentada. Sentada é difícil, né, gente? Então, eu vou cortar aqui, ó, na tesoura. Certo? E vou cortar, deixa eu cortar um de cada vez aqui. E aí, você já se prepara e vai fazendo os seus bloquinhos. Então, prepara vários. Ah, eu já sei porque não tá cortando essa placa, é aquela que gira, que ela afunda. Então, não vai dar muito certo, que eu não peguei a parte de baixo, então ela tá afundando ali no meio. Não tem problema, ó. Deixa eu cortar aqui onde não vai afundar. Isso. Rita, é um bloco, ó. É esse bloquinho aqui, tá? Esse bloquinho se chama Economy Block. Já expliquei sobre o bloco, já expliquei sobre o fussy cut, que é encaixar esse desenho no meio. Tá vendo que tem um bichinho aqui, ó, um dinossaurinho encaixadinho. Já dei opções de como vocês podem fazer. A Cida falou, faltou escrever o I Spy, né? Usa bastante, né, a Darcy? Eu não peguei a parte de baixo. E ela tem, ó, um buraco aqui, e é onde tá afundando. Mas tudo bem, eu não vou usar mais, não. É só pra esse aqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos riscar, porque eu tô trabalhando na máquina industrial, né? Então, o meu pé calcador aqui, ele tem menos do que 0,75. Então, eu vou pegar essa reguinha aqui, ele tem 14 milímetros. Então, essa parte azulzinha tem 0,7, que é o tamanho da nossa margem. Você pode riscar. Se você tá usando aí a máquina doméstica, não precisa fazer isso, porque é o tamanho do pé calcador. Mas vocês vão testando, tá? O que não pode é essa costura ficar... Olha, isso aqui não tá riscando nada. O que não pode é vocês fazerem a margem de costura menor. Se quiser costurar, que nem aqui, eu sentar aqui e costurar com a distância do pé calcador da industrial, até pode também.
porque a gente vai refilar depois. Ixi, nenhuma dessas minhas canetas estão boas. Vamos de lápis mesmo. Então, eu vou riscar aqui, ó, o tamaninho da régua, que é 0,7. Tá todo mundo prestando atenção? Vocês vão riscar isso no avesso, certo? Se não quiser riscar, não precisa. Para que serve o quê, Kátia? Essa reguinha? Essa reguinha é régua para fazer margem de costura. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar no sintético, quer fazer um virado, que a gente precisa riscar 14 milímetros, é o tamanho dessa régua. Tem a outra de 2 centímetros, que também, para tecido, a gente usou lá para fazer aquele jogo americano com o forro que já faz o acabamento com a borda mitrada. Então, isso é bom ter essas reguinhas. Eu gosto de ter reguinhas. Por falar em réguas, eu vou lançar minhas réguas, hein, gente? Tô só esperando poder fazer o pedido ali, que logo, logo vamos ter novidades, tá? Já desenhei uma régua linda, que vai ajudar bastante pra gente fazer essas coisas. Eu fiz uns ângulos também diferentes, num formato, um desenho diferente na régua. E vai ajudar pra gente em muitas técnicas. Inclusive, nesse aqui, na hora de refilar, essa reguinha que eu vou lançar também vai ajudar bastante. Então, já risquei aqui, ó, os meus... Esse aqui saiu meio apagado, vou riscar de novo. Ah, esse bloco, Kátia, eu falei no começo, né? Você vai ter que ver depois. Ele serve pra fazer o que você quiser. Eu vou fazer uma manta de bebê, essas mantas de carrinho. E... você pode fazer uma colcha, você pode fazer uma peseira de cama, o que você quiser. Aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou marcar os 4 meios do quadrado. Eu vou marcar aqui com a unha mesmo, porque eu vou conseguir enxergar aqui, certo? Ó, marcar os 4 meios do quadrado. Se você quiser marcar com o lápis, pode. E vou marcar também os meios da diagonal do triângulo. Então, vocês têm que entender o triângulo, ó. Os triângulos. Ah, sim, já tem o buraco para pendurar e tem um buraco de cantinho de 0,75 também, viu, Ada? Não se preocupe, que a tia pensou aqui em bastante coisa. Então, ó, aqui nós tínhamos um quadrado, foi cortado ao meio pela diagonal, então... temos agora 2 triângulos. Vocês têm que perceber que, ó, esse lado que é reto, que tem 90 graus, que é igual o canto da régua, ó, o lado que é igual ao canto da régua são os lados externos. E essa diagonal é onde a gente vai marcar o meio, e ela se trata da parte do tecido que é o viés. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao manusear essa parte, porque ele estica. Por isso que eu dei uma engomada no tecido antes, para ele não ficar tão molengo aí, tanto se mexendo, certo? Então, agora eu vou marcar aqui. Eu tô marcando aqui, se bem que hoje eu programei mudar o telefone de lugar. Eu tô marcando aqui, mas vocês podem marcar isso na hora que forem costurar. Então, tem os meios aqui marcados e o meio do quadrado, só que eu vou começar pelos menores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar esses dois e depois esses dois. Então, os triângulos em lados opostos do quadrado. Tanto faz qual que você vai começar, certo? Então, vem aqui, ó. Então, eu vou encaixar. Lembrando que a gente riscou isso aqui no avesso. Vou encaixar meio com meio. Por que que é importante marcar o meio? Porque, olha só, deixa eu mostrar assim. Tá sobrando, ó, uma pontinha aqui, tá sobrando uma pontinha aqui. O triângulo tem que ser maior do que o quadrado, certo? Então, tá meio com meio. E eu vou costurar agora um aqui e o outro aqui, certo? Eu vou costurar aqui e aqui. Isso. Vamos lá. Vou tirar essas bagunças. Pra cá, pra cá.
Gente, eu tô derretendo aqui, eu vou ligar um pouquinho o ar-condicionado, tá? Então, vamos aqui, ó, o meu molde vem pra cá e esse vem pra cá. Eu vou trabalhar com pé calcador normal, tô usando aquele pé calcador de Teflon. Você aí na sua máquina doméstica, faça aí a distância do pé de máquina. Coloquei aqui um pedacinho de tecido, que é o que eu chamo de líder, que é pra não enroscar a costura, ok? Então, quando a gente começa a costurar, ele não vai embolar a linha no começo da costura, porque aqui a gente começa com essa diagonal assim, então pode ficar complicado. Coloquem uma agulha nova na máquina, eu tô usando agulha 14, linha dessas de cone, ó. Tô usando dessas linhas assim de cone normal. E o tamanho do ponto no número 2, certo? Então, vem aqui, ó. Costuro bem em cima do risco. Não estica ninguém. Veja até essa máquina antes, pra ver se ela tá bem reguladinha. Porque se ficar repuxando o ponto, franzindo assim, vai estragar o seu quadrado, que tá aqui com a diagonal exposta, com a parte enviesada aí, cortada. Então, se você é muito iniciante, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quem já é aí macaca velha do patchwork sabe do que eu tô falando, e que quando a gente trabalha assim com a diagonal já cortada, com o viés do tecido já cortado, pode dar ruim aí no nosso bloco. A gente pode virar, pode ficar tudo ondulado e a gente não quer. A gente quer ter um bloco plano, bem certinho. Então, por isso esses cuidados são importantes. Eu dei a sugestão de engomar, certo? Vamos trabalhar com o ponto número 2. Ó. Aqui, a gente tanto faz, pode deitar a costura, como pode abrir, certo? Eu vou deitar essa daqui, porque na técnica do paper piecing, que eu vou ensinar depois, ele vai ser deitado. O paper piecing não tem como fazer com a costura aberta. Então, agora eu vou marcar aqui de novo, ó, meio com meio, certo? Agora eu vou fazer aqui e aqui. Então, coloca aqui, direito com direito. Um beijo para Espanha, boa tarde. Deixa eu pôr aqui o meu tecidinho. Vocês podem fazer, ó, já cortar, por exemplo, eu preciso de 12 blocos. Eu já poderia ter cortado os 12, ter feito aqui nos 12, e aí eu vou fazendo na sequência. Então, produz mais rápido, muito mais rápido. Mas, o que acontece? Eu só cortei alguns aqui pra mostrar na aula. Vejam que aqui, ó, tá vendo o risquinho, ó, ele começa bem aqui, onde terminou o quadrado, o outro, né, o outro triângulo que eu costurei. Deixa eu posicionar aqui, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra vocês verem, ó. Então, vocês estão vendo que esse risco, ó, da margem de costura que eu fiz, ficou bem certinho aqui, por isso a sobrinha. Então, se você quiser tentar fazer de outra forma, pode. E aí você vai pegar uma folha de papel e vai desenhar como eu vou desenhar daqui a pouco, quando eu terminar esse, tá? Mas eu vou explicar pra vocês, então é importante vocês ficarem aí a aula inteira, ó. Então, aqui bateu certinho, e aí nós vamos costurar esse outro lado oposto aqui, ó, com muito amor e carinho, com a mãozinha delicadinha. Se quiser alfinetar, pode, mas veja que eu não alfinetei, não tem necessidade, ó. Ó como que ficou. Ó, bateu certinho a costura aqui e aqui, certo? Então, agora eu vou deitar aqui, ó, sem fazer força, ó, com muito carinho, certo? Quem quiser cortar esses biquinhos pode, mas a gente vai fazer isso depois. Agora eu vou pôr o outro. Então, Simone, eu vou... Assiste até o final, que eu vou desenhar o bloco, porque eu vou fazer outro com a técnica do paper piecing. E aí, enquanto eu estiver desenhando, eu te explico, certo? Mas acho que 20 centímetros é um tamanho bom
porque daí você mostra o bloco, ele aparece. Se você fizer muito grande, eu acho que não aparece, eu acho que empobrece um pouquinho o patchwork, né? Então 20 centímetros, como eu falei no começo, é uma medida redonda, ela é fácil de você calcular, não precisa aí ficar fazendo o projeto todo no papel quadriculado. Então eu acho que é uma medida boa. Esse é o segundo bloco que eu ensino com 20 centímetros. O outro foi aquele do pinwheel, certo? O pinwheel também, as meninas fizeram, colcha aí para berço. Olha que fofo. Aí nessa hora você vai olhar, ai, o meu bichinho ficou torto. Calma, o bloco vai ficar assim. Então ficou bem legal, ó. Então vamos cortar aqui. Se quiser cortar agora esses risquinhos, pode. Esses biquinhos, né? Desculpa. Pode cortar esses biquinhos. Tem um pessoal aí que fica incomodado com isso. Realmente ele engrossa um pouco aqui a costura. Pode cortar, certo? Aí, oi Leandro, olha o nosso parceiro aí prestigiando. Então já fizemos aqui, ó que bonitinho que ficou. Nessa hora, quando você fizer aí os seus, por exemplo, eu tenho que fazer 12 blocos. Quando você já fizer os 12 blocos, estiverem nessa etapa, o que é importante fazer? Conferir se aqui sobrou 0,7, certo? Então, ó, eu vou medir aqui com a reguinha, sobrou um pouquinho mais do que 0,7, que é essa parte azul. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode refilar o bloco. Precisa fazer isso? Não necessariamente, né? Você vê aqui, ó, o 0,7 aqui, ó, sobrou só um pouquinho aqui desse lado, né? Então, eu poderia tirar isso aqui. É bom refilar, por quê? Porque daí a sua costura vai ficando mais certinha, mas não é para você diminuir isso menor do que 0,7, ó. Nessa régua, por exemplo, eu tenho aqui a linha do 45. Eu já posiciono essa linha do 45 aqui, certo? Inclusive, a minha régua vai ter uma linha só pra gente fazer esse tipo de acerto nos nossos blocos, que eu fiz pensando pra isso e também pra voo do gancho. Ó, voo do ganso, ó o que tá sobrando aqui. Então, eu vou cortar pra ele ficar certinho, ó. Não cortem sentada, como eu estou, porque não dá muito certo. Ah, Simone, para fazer a capa de almofada, aí sabe o que você faz? Você desenha aí desenha isso, você vai... Espera a parte aí do desenho que você vai entender, tá? Aí você começa aí, a almofada tem quanto? 40 por 40? E aí você faz... Do jeito que eu for te explicar aqui, o de 20 por 20, aqui tá certinho, gente. Você vai fazer para o tamanho que você quiser. Ó, aqui já ficou grandinho, então eu vou colocar o 0,70, 0,75 aqui e a minha linha do 45 aqui. Ver se eu consigo cortar direito esse. Ah, esse foi, tá vendo? 1, 2, aqui e aqui. Esse aqui tá certinho. 2, 3. Eu acho que eu tô sempre medindo o mesmo. Aqui. Aqui tá bom, acho que já deu. Lá tava certo. 45. E aqui. Certinho, tá? Então, já refilei, já tá certinho. Agora eu vou posicionar os triângulos maiores. Deixar a base aqui. E aqui. Então, agora o mesmo procedimento. Então, vou achar o meio aqui. Ó, percebam que aqui é o meio do bloco. Então, é esse meio que eu tenho que trazer pra cá, pra encaixar com aquele meio que eu vou marcar aqui do... Ó, vou fazer esse risquinho só pra vocês visualizarem. Então, aqui que eu tenho que encaixar no meio do triângulo aqui, ó. Meio com meio. Quando você já estiver fazendo aí o 10º bloco, você já tá fazendo isso no olho. Mas eu tenho que ensinar certinho, não é mesmo? Cadê o meu comeceiro aqui, o meu líder? Essa régua aqui, ó. Essa régua tem no site da Personal Art. A minha tá pra sair. Eu já mandei o projetinho. A minha tô só aguardando.
Só aguardando a produção. Quando forem fazer o próximo pedido, já vão incluir minha régua. Mas eu espero que não demore muito. Ó, vou conferir aqui o meu biquinho. Vocês vão perceber também uma coisa que inclusive aconteceu comigo, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, eles não vão ficar muito perfeitos. Mas você não desista, continue tentando, porque o meu também, depois eu mostro aí no zoom, o meu também não ficou perfeito, porque eu tava até testando as medidas. E a gente também não deve falar assim, vai ficar muito torto, professora. Mas vai tentando, vai fazendo. Quando você fizer a colchinha, depois de tudo pronto, ninguém vai ficar olhando aquele cantinho tal lá que não bateu certinho. Então não se cobrem. Sigam o que eu tô ensinando pra tentar errar o menos possível, certo? Mas na hora que errar, não precisa picar e jogar tudo fora. Sempre tem salvação. Trabalhar, já tô avisando que trabalhar com a diagonal aqui cortada, com o viés do quadrado cortado, não é tão fácil. Tem os seus desafios, mas eu tô dando todas as coordenadas aqui, que se você depois assistir com atenção e seguir essas orientações, você não vai ter tanto problema, certo? O meu primeiro, com certeza, não ficou com esse cantinho aqui, ó, tá? O meu ficou com um cantinho bem quadrado, mas a gente quer chegar nisso, então você vai seguindo a orientação, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, e aí você vai chegando lá. Então, por isso que quando você fizer, para você aprender um bloco, aprender mesmo, você tem que repetir, tem que faz uma colcha dele. Esse aqui é ótimo para você aproveitar sobras, vocês vão ver aí pesquisando os modelos. Ele é ótimo para você aproveitar sobras. Se você fizer esse fascicante, vai enriquecer muito o seu trabalho. Mas também não precisa fazer com fascicante, faz com outros. Eu estava até pensando em intercalar, fazer alguns com o dinossauro no meio e o outro com os centros lisos. Vou ver como é que vai fazer. Ó, já fiz os dois, agora eu tô fazendo os outros dois. Vejam como que é fácil. É fácil a montagem, mas ela requer bastante carinho, bastante cuidado aqui na montagem, tá? Que são todas as dicas que eu estou passando para vocês. Já que é as réguas, né, Beth? Manda mensagem lá pra Ive da Personal Art, pergunta pra ela quando que vai sair as réguas da Márcia. Aí quem sabe ela acelera. É a Personal Art que tá produzindo. Eu tô muito ansiosa, porque daí se essa primeira régua que eu vou lançar tiver uma boa saída, eu já tenho mais umas 3 desenhadas. Ó. Aqui, ó, com muito amor. Ai, gente, esse bloco ficou muito lindo. Olha que lindo. Deixa eu tirar o zoom. Ó, ficou muito lindo o meu bloco. Gostei, ó, o bichinho ficou com as mesmas cores e laranja. Ai, ficou perfeito. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar uma passadinha. Deixa eu alcançar meu ferro, que agora as meninas aí têm um ataque do coração, porque elas têm medo de eu me queimar. Vou dar uma passadinha. Também com muito amor e carinho, ó. Deixa eu tirar aqui o zoom, né? Tá muito no zoom, né? Aí. E... tá vendo que eu não tô forçando, ó? Só deixei o ferro em cima e eu deitei as costuras. Você também pode fazer com as costuras abertas, mas eu acho que dá um pouco mais de trabalho. E aí, depois que eu fizer todos esses blocos, eu também vou ter todo aquele trabalho de refilar, certo? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, eu não refilei ainda, ó. Acho que eu nem passei ele direito. Esse aqui, vocês verem a diferença. Esse aqui eu fiz com o tecido engomado. Esse aqui eu não engomei o tecido. Olha a diferença. Se bem que eu já passei, mas esse aqui também eu passei. E esse aqui eu fiz com as costuras deitadas.
E esse aqui eu fiz com as costuras abertas. Ó, de tanto ir pra lá e pra cá, ó que feinho que ele tá. Mas você vai testando e vai fazendo aí do jeito que for melhor pra você. Olha que lindo que vai ficar. E façam assim, ó, vou fazer um com esses externos mais escuros e outro com esse aqui mais claro. Então eu tô pensando em fazer diferente assim. Não vai ficar linda a colchinha, gente? Acho que vai, hein? Agora, vamos deixar esse aqui, ó. Esse aqui, quem conhece é o meu design board, ó. Vou deixar esse aqui. E vamos, ó, fica coladinho, aí que fofo. E vamos fazer o desenho, tá? Então, agora a aula aqui, a parte da aula onde nós vamos fazer, cadê minha folha? Aqui, esse desenho. Então, o que vocês vão fazer? Para esse de 20 centímetros, dá... Embora vocês vão fazer o desenho... Peraí, deixa eu começar direito, peraí. Ó. Começar, vai cortar minha cabeça, ó. Embora a gente vai fazer agora um outro com a técnica do paper piecing, que é costurar com uma base no papel, que às vezes daquele jeito lá, ai, meu, saiu muito torto, professora, pelo amor de Deus, me ensina outro jeito. Então, embora a gente vai fazer aqui com a técnica, esqueci o que eu ia falar, fiquei olhando pra mim. Eu engomo os tecidos, é isso mesmo, é ótimo engomar. Oi, Paula! Obrigada! Então, nós vamos fazer aqui, ó, com o molde no paper piecing, no papel. Eu esqueci que eu ia falar, gente, fiquei aqui lendo os comentários e esqueci, tá? Desculpem. Nós vamos fazer com o molde aqui no papel. Ah, isso que eu lembrei. Embora a gente vai fazer com o paper piecing, eu recomendo que vocês também cortem nessas medidas que eu passei, porque vai encaixar tudo certinho aqui nesse tamanho. Então, para esse bloco de 20 centímetros, uma folha de sulfite cabe, porque a folha de sulfite tem 21, então dá certinho. Mas se for para blocos maiores, aí compra um papel maior, faz até cartolina não dá. Compra aquele rolo de papel manteiga, ou faça até numa entretelinha daquela bem fininha, sem cola, que eu uso para fazer as aplicações, aí dá para você fazer também. Mas aí eu sugiro que você faça um gabarito para riscar na entretela, né? Porque senão é ruim de fazer como eu vou ensinar você a fazer aqui. Mas dá para fazer aquele papel manteiga de micro-ondas, de culinária, que a gente compra aquele rolinho. Ele é um papel fininho e dá para fazer também, desse aqui, dá para fazer um pouquinho maior do que 20 centímetros. Quem que queria fazer... almofada, Simone, né? Eu acho que é melhor você fazer naquele papel manilha, papel craft, um papel maior, ok? Então agora vamos desenhar o bloco, que você não vai precisar imprimir. Opa, baixei muito. Aqui. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui vem pra cá, esse aqui aqui. Eu vou pegar uma caneta preta, mas vocês podem fazer com lápis também. Acho que vou ter que vir mais para cá. Não, mais para lá. Isso. Vocês podem fazer com lápis. Então, dobrem, ó, dobra a folha de sulfite bem ao meio, bem certinha. Se for um papel maior, não precisa ser tão certinho, mas é que a folha de sulfite tem 21, então ela já tem pouca sobra porque a gente vai precisar. E aí você pode usar essa régua, pode usar uma réguinha de metal, pode usar a régua de patchwork, a que você preferir. Eu vou usar essa daqui, ó. Então, eu vou marcar aqui 10. centímetros do meio, porque eu quero o bloco de 20. A Simone que quer fazer, por exemplo, uma almofada de 40, vai ter que marcar 20, ok? É sempre a metade do tamanho do bloco. Então, 10 aqui. E aí, eu vou fazer um risco. Vou fazer um risco, esse risco tem que ter mais do que 20 centímetros. Ó, fiz um risco. Agora eu vou pegar. Ai, obrigada, Ivete. Ai, cadê? Aqui, vou pegar aqui o meu agulhão e é sempre bom fazer aqui, ó. Então, agora eu vou marcar aqui um ponto no começo.
A partir desse ponto, eu vou fazer duas marcações, 10 e 20. 10, que é a metade, e 20, que é o final. Isso, se você tiver no seu ateliê agora, você pode até fazer junto comigo. Quem fizer as coisas que eu ensino, você já sabe, né? Tem que postar com a hashtag Sati que eu fiz. Por que eu furei aqui? Porque daí, com o papel dobrado, ó, já marca do lado de cá. Então, eu tenho um furinho aqui, cadê? Ó, tem um furinho aqui e já transferiu o furinho pro outro lado da folha. E aí, eu posso abrir, vou riscar aqui, vou montar já o meu quadrado. E o quadrado vai sair perfeitinho, de 20 por 20, ok? Porque a gente usou o centro da dobra para fazer o esquadro. Então, vou riscar aqui e vou riscar aqui. Então, risquem aí o seu quadrado, ok? 20 por 20. E eu já tenho a marcação dos meios, que foi esse 10 que eu marquei, e o meio da dobra da folha. Confere? Tá? Então, eu já fiz aqui, ó, quadrado de 20 por 20, eu já tenho marcado o meio aqui e o meio aqui. Aí, é só a gente desenhar o quadrado na diagonal, ó. Então, vem aqui bem no meio, encosta aqui e risquei aqui a diagonal. Acho que tá aparecendo, né? Eu peguei a caneta preta para aparecer, porque se eu fizesse de lápis, vou riscar agora o quadrado na diagonal. Então, se você quiser fazer, Simone, de 40 por 40, é só começar. Desenha o quadrado de 40, marca os meios e desenha aqui, certo? Aí, para fazer a técnica do paper piecing, é só você usar aquele desenho que você vai fazer num papel maior. Você pode até desenhar numa entretela. Mas, para fazer a técnica de piecing, sem o paper piecing, é a técnica que eu usei para fazer a montagem desse aqui agora. Eu cortei e costurei, certo? Para fazer com essa técnica, aí você vai recortar aqui e acrescentar a margem de costura, certo? Que eu fiz aqui. Então, ó, eu desenhei aqui no CorelDRAW, eu desenhei o quadrado central de 10. Depois que eu fiz aqui todo esse desenho, eu medi aqui, ó, e vi que o quadrado de dentro deu 10, certo? Aí, no quadrado central, eu acrescentei a margem de costura da máquina, que é 0,75, por isso ficou 11,5. Porém, nos triângulos que você vai recortar, imagina que eu recortei aqui, você vai acrescentar 1 centímetro de margem, tá? Então, por isso é bom, se você tiver essa reguinha, já facilita, porque tem essa de 14 e tem a outra de 2. Então, 14 aqui é 0,7, que é para acrescentar aqui, mas isso não precisa, porque se der uma medida quadrada, é só acrescentar 1,5. E no triângulo, você acrescenta 1 centímetro, mas também pode ser feito com a nossa régua de patchwork, ó. É só vir aqui, 1 centímetro, risca em toda a volta. E aí, você vai ter... Lembra a explicação que eu dei aqui, ó, do tamanho do triângulo, que é essa parte que é quadrada? Aí, você vai medir aqui e vai ver o tamanho que você vai precisar. O meu deu 13, certo? É assim que você calcula os outros tamanhos e faz isso para todos nesse bloco. Ficou claro? Então, agora, ó, já fiz o primeiro quadrado. Agora, eu vou medir aqui e vou ver o tamanho, certo? Então, vou medir aqui, ó, quanto deu? 14,2. Então, eu vou marcar aqui bem o meio. Então, vou deixar 1 milímetro pra cá, vou deixar e vou marcar aqui no 7, ó. Marco no 7. Então, você vai fazer o meio. Se quiser dobrar, se bem que vai ser difícil encontrar esse ponto com esse, mas pode dobrar também, no caso aí de dar muito quebrado. Tem técnica aí com compasso, de você dividir também, mas acho que não, a gente não precisa entrar tanto aí nesse mérito, certo? Ai, que bom, Simone. É bem simples, né? Ó, 14, então vem aqui no 7. Ok, e aqui. Viu que a gente que vai dar aula tem que já
a gente tem que prever todas as dúvidas que vão aparecer, por isso que eu já fiz esse desenho, ó. Eu vou mostrar lá na hora de desenhar, ó. Então, a gente tem que se preparar. Aqui, eu marquei, ó, a metade, a metade, a metade, a metade, com pontinhos, certo? Agora, eu vou unir esses pontos e fazer o quadrado central. Aqui. Boa tarde, quem tá chegando agora. Seja bem-vinda. Tô fazendo um bloco chamado Economy Block. Esse é um bloco clássico do patchwork. E quem faz patchwork precisa fazer. Certo? Ó, já tá aqui o meu molde para fazer no papel. Então, agora a gente vai costurar no papel. Então, lembrando, regrinhas do paper piecing. E, gente, isso aqui é paper piecing, não é foundation, tá? Se você quiser falar foundation, você pode falar foundation paper piecing. Mas é paper piecing. Foundation só é uma técnica diferente, parecida, porém diferente. Que a gente risca um molde assim, esse molde tem que ser colado no tecido, aí a gente dobra e não costura no papel. O foundation não costura no papel, o paper piecing sim. Faz sim, Simone. Então aqui eu já tenho ele desenhado. Qual que é a regrinha? Primeira regrinha do paper piecing. O avesso do trabalho é onde você fez o desenho. E o direito do seu trabalho vai sair aqui, certo? Então, eu tenho aqui... Ai, eu devia ter pego uma colinha, né? Eu tenho aqui o meu quadrado central. Aqui os meus outros, que eu nem recortei, né? Já devia ter adiantado. Eu vou cortar, tá? As mesmas medidas do que a gente fez no piecing já para adiantar. Mas se você quiser fazer com o método do paper piecing aí, raiz, esse aqui é o paper piecing Nutella, vamos falar assim. Que a gente já recorta os pedacinhos, é o paper piecing Nutella. Mas tem aquele paper piecing raiz que você pega o pano, taca lá e corta na hora, né? Eu já ensinei a fazer assim também. Eu vou cortar aqui, ó, esse aqui vai ficar meio verde e amarelo, mas não tem problema. Aqui e aqui. Deixa eu só cortar. Aqui. Prontinho. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer os furinhos aqui, só pra eu saber, nem precisa, ó, só dobrar, gente. Tô trabalhando com sulfite, é só dobrar. Então, você dobra, ó, pra eu centralizar o meu quadrado. Certo? Então, eu tenho a dobra aqui, onde vai ficar o tecido. Então, eu vou centralizar aqui, ó, o meu quadrado. É importante que ele já tá cortado certinho, que centralize bem. Se você quiser passar um pouquinho de cola preta aqui e colar, pode ser, mas bem pouquinho, tá? Mas eu não vou fazer isso. A gente pode também colocar contraluz. Eu vou colocar aqui contraluz da minha iluminação aqui. Você coloca contraluz numa janela, você consegue ver aqui na sombra como que ele tá centralizado, certo? E vamos alfinetar para não sair do lugar, ok? Então, vou pôr um alfinete aqui no meio, ó. Só um aqui assim no meião, assim, ó, já tá bom, tá vendo? Alfinetinho preto. Coitado, matei o dinossauro, tudo bem. E aí você olha contra a luz, que você vai conseguir ver a sombrinha aqui, se tá centralizado. E o que você pode fazer? Se você quiser fazer uma costura de segurança aqui, até pode, mas não precisa, porque esse papel é firme, então não precisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar direito sobre direito do primeiro aqui, ó.
Nós vamos fazer a montagem igualzinha, só que a única diferença é que a gente tem a linha lá do papel para guiar a gente. Então, deixa eu pôr aqui outro alfinetinho. Ó, vou pôr aqui. Eu não vou colocar onde vou costurar, tá? Pra não interromper. Então, prendi aqui com o alfinete. Vou virar e vou costurar aqui, ó. Desse risco. Deixa eu dar um zoom. Vou costurar desse risco até esse aqui. Então, ó, sabendo que tá todo mundo presinho ali, ok? Vem aqui. Agora, eu não vou usar mais o meu líder. E eu vou costurar com o tamanho do ponto número 2 ou até um pouquinho menor. Ó, vou baixar a agulha bem no comecinho, vou dar um pontinho, vou dar um pequeno retrocesso. Opa, deixa eu tirar uma bagunça aqui, gente. A gente vai deixando tudo aqui na máquina. Deixa eu passar pra cá. Não, assim, né? Vou dar um pequeno retrocesso. E vou dar um retrocesso no final. Experimentem fazer as duas formas. Ver qual que vocês mais gostam. Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa, porque tem que riscar. Depois tem que tirar o papel. Mas, de repente, ela vai funcionar melhor pra você. Certo? Ó. Devia ter feito com uma linha de outra cor, mas, ó, fiz a costura aqui. Aqui é o direito do trabalho. E aqui é onde eu costurei. Exatamente daqui até aqui. Agora, eu viro. Ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou posicionar, ó, o meu outro triângulo aqui. Se quiser marcar o meio, fica à vontade, ó. Mas é só centralizar. Põe um alfinetinho. E nesse aqui a gente não vai precisar refilar. Ó, viro e vou costurar de novo, ó, daqui até aqui, com o ponto pequenininho, sem tirar ninguém do lugar. Dando um retrocessinho no começo, ó. Vou baixar a agulha bem no cantinho. E aqui. Venho até o pontinho. Procura não passar. E retrocesso no final. Você pode cortar as linhas, porque a gente deu retrocesso. Ó, vira, costura, vira, vinca. Ó. Certo? Fiz esses dois. Agora eu vou fazer os outros dois opostos. É a mesma ordem de costura, só que a gente tem o papel para nos guiar, ok? Vou fazendo aqui, ó, meio com meio, posiciono. Vou prender aqui com um alfinetinho, não precisa alfinetar lá onde vai costurar, é só pro tecidinho não sair do lugar, ó. Certo? Viro o meu trabalho e vou costurar agora esse lado aqui. Então, eu tô circulando, ver que tá todo mundo no lugar. Tá bom a imagem assim pra vocês? Ou vocês querem ver de frente? Porque daí eu posso dar uma pausa e mudar o celular de lugar. Falem pra mim o que vocês acham. Ou tá dando sono? Tá chata essa parte da aula. Né? De repente... Não, tá chata, professora. Ó. Mas é sempre legal. Eu gosto de ver quando alguém tá fazendo algo que eu costuro. Tá ótimo, né? Tá dando pra entender, né? Ó. Então, vem aqui, ó. Agora, não tinha um alfinete aqui prendendo esse. Eu posso deixar um alfinete agora prendendo esses daqui, ó. Aqui, próximo, certo?
mas não, esse aqui é muito grande. Posso deixar o alfinete assim, ó, prendendo aqui, certo? Vou pôr o outro. Já entenderam o espírito da coisa, né? Ó. Meio. Aqui tem a marcação do meio do papel, ó, então é só centralizar. Venho aqui, deixa eu ver se tem mais um alfinete aqui. Tem. Tá ótima a aula, né? Então, Economy Block, Márcia Satico ensinando Economy Block de duas formas. Uma forma foi o piecing, que a gente corta os tecidinhos e monta. E a outra forma, o paper piecing. Então, quem fizer com o piecing... Gente, se fizer com o piecing, tenta fazer 3, pelo menos. Você vai ver... Opa, passou um pouquinho. Você vai ver que o terceiro sempre vai sair melhor que o primeiro. Se você vê que não tem jeito, saiu torto, não deu certo eu trabalhar aqui com tecido com viés cortado, então o que você vai fazer? Faz com essa técnica aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas de repente vai sair melhor pra você, ó. Agora eu vou prender esse aqui. Lembra que quando a gente chegou nessa etapa, o outro a gente refilou, não é mesmo? Então, esse aqui a gente não vai precisar refilar, porque a gente vai costurar no risco. E aqui já tem uma certa sobra, né? Então, ó, só centralizar aqui. Opa. Cadê? Preciso trazer essa marquinha pra cá, ó. Do meio. Ponho aqui. Vou pegar esses alfinetinhos aqui, alfinetar. Um outro aqui. Ó, posicionei já um quadrado maior, viro. Agora eu vou costurar aqui. Agora aqui, deixa eu ver aqui. Vou costurar agora nesse daqui, ó. Desse ponto até esse ponto. Depois no outro a gente pode ultrapassar esses pontinhos. E não se preocupem, porque eu vou tirar esse sulfite, ok? Ó, retrocesso. O retrocesso, para que é e por que ele é tão importante? Alguém sabe dizer? Ana? Ô, Marcilene, chegou agora? Compartilha. E depois você assiste o começo, tá? Por que é importante o retrocesso aqui, meninas, e não pode deixar de fazer? E outra pergunta, por que é importante fazer com um ponto pequenininho? Simplesmente porque vai facilitar a nossa vida na hora de tirar o papel, tá? Então, o retrocesso vai fazer com que a costura não desmanche. E o ponto miudinho vai picotar mais o papel, que vai ajudar na hora de rasgar o papel. Ó, agora eu vou colocar o oposto. Daqui a pouco eu mostro os cantinhos pra vocês. Esse jeito, indubitavelmente, fica muito perfeito. Não tem dúvida que ele fica mais perfeito. Só que também ele dá mais trabalho, né? Mas tudo na vida tem um preço, não é mesmo? Nada é de graça. Ó, mantém todo mundo plano. Alfinetinho pra não sair do lugar. Alfinetinho pra não sair do lugar. Não precisa alfinetar onde vai costurar, tá? É só para os tecidos não saírem do lugar enquanto a gente vira, ó. Quando que ele sai no lugar? Quando a gente faz esse movimento. Exatamente, Marlene, mas é porque assim, porque a gente vai tirar o papel. Então, a força que a gente vai usar para rasgar o papel pode puxar e desmanchar a costura, mas é exatamente por isso. Aqui. O papel manteiga, ele é mais fácil de tirar, porém ele é mais delicado aqui, pode rasgar. E aí também vão fazendo os testes de vocês. Eu acho que também o melhor pode ser a entretela fininha, porque a gente não precisa desmanchar. A entretela a gente até pode deixar a entretela, que ela vai até encorpar. No caso aí da amiga que quer fazer ela quer fazer a almofada, a entretela vai deixar ela mais firminha. Ó.
aqui, meio com meio, e vem aqui. Posicionei, ó, tô alfinetando. Exatamente, Elizabeth. Se vocês quiserem, eu posto um PDF lá no grupo, né? Se você quiser imprimir. Opa, já ia costurar por aqui, não é? Por aqui, hein? Agora, esse aqui, ó, eu já pus esses dois primeiros dessa última camada. Então, agora eu vou fazer os dois últimos. Esses dois últimos eu vou costurar tudo, ó. Não vou costurar só esse risco aqui. Eu vou costurar eu vou passar um pouquinho, tipo 1 centímetro aqui. Ó, eu venho aqui, ó, pra cá. Só nesses dois últimos. Depois vocês vão ver por quê. E vou vir até o final. Então, ó, nessas duas últimas costuras, eu vou começar um pouco antes e terminar um pouco depois. Pra não ficar aquela ponta solta. Ó. Começo um pouco antes, venho aqui bem no risquinho, ó. Se vocês quiserem, eu coloco o PDF lá pra vocês, só que a intenção era ensinar vocês a desenharem. Tem muita gente que tem dificuldade até de imprimir, né? Tem gente que não comprou a apostila do Cobre-Mancha porque não tem impressora. Ó, por que é importante fazer aqui, ó, até o final. Aqui. Eu passei um pouco aqui e comecei um pouco antes. Porque aí pega todo o tecido, quando eu virar aqui e tirar o papel, não vai ficar esse bico solto, certo? Aqui dentro, nas outras margens, não tem problema. Mas aqui ele poderia ficar solto. Então, agora o último, ó, já tô acabando. Quanto tempo eu tô? 1h30 já de live? Mas tá bom, né? Fiz 2 blocos, conversamos. Lembrando que vai ter quinta-feira, quem chegou agora, vai ter quinta-feira uma oficina online da frasqueira no tamanho P. Então, se você quer passar uma tarde aí, batendo papo com a mulherada, comigo, vai ser no Google Meet, não vai ser live. Mas eu vou ver vocês, vocês vão mostrar aí o que vocês estão costurando. Opa, já ia costurar aqui de novo, é por aqui, gente. Então, eu vou ver vocês costurando, vocês vão tirar dúvidas. Vamos contar piada, vamos fazer vamos fazer concurso da piada. As piadas eu posso deixar no vídeo. Isso, então aí é só você clicar aí no link. Clica na tela agora aí que você está assistindo a live, vai aparecer as informações, vai aparecer uma telinha branca. Aí no primeiro link você faz a inscrição. E aí você fazendo essa inscrição, você já vai ter acesso à apostila, já vai poder começar a se preparar para quinta-feira tá com tudo pronto, que tem umas partes que tem que cortar, que tem que quiltar, né? Só pra gente fazer a montagem junto. E aí, se eu vender bem as aulas, aí depois que a gente fizer as aulas, eu vou editar e você vai ter aula gravada aí pra você assistir quantas vezes você quiser. Olha, gente, que lindo que ficou! Agora vamos tirar o papel. Eles são unidos direto bloco a bloco ou vai alguma moldura entre eles? Vai ser direto bloco a bloco, Lanartes. Ótima pergunta. Mas ele vai ser unido direto. Ai, que carona. Peraí. Ó, agora nós vamos tirar o papel. O que a gente vai fazer? Simplesmente, ó, rasga. Ó, acho que eu devia ter deixado embaixo ainda, né? Deixa eu deixar embaixo de novo. Desculpa, gente. Vou apagar aqui, ó. Então, você simplesmente rasga. Maravilhoso, né? Ó, segura aqui e rasga, ó. Aquele picotado já ajuda bastante, ó. Vai tirando com muito amor e carinho. Não vai também fazer assim, né? Então, vamos fazer assim, ó. Venho aqui, ó. Eu tô segurando aqui, ó, onde tá o outro lado, ó. E venho puxando aqui, ó, com muito amor e carinho. Vamos dar um zoom. Ok? Ó. Você vai tirando, por isso o ponto pequenininho, ó, que ele picota o papel e fica fácil de remover. Ó, aqui já veio aqui, segura assim, pra começar e vai
picotando, ó. Tira. Vamos tirar todo esse papel, ó. Ó, que beleza. Aqui. Ó, tirei aqui. Segura. Vai por etapas, com muito amor e carinho, ó. Certo? Com muita delicadeza. Pode fazer por boleto sim, Lanartes. É na quinta-feira às 14 horas. Maria do Carmo. Olha que facinho que é tirar, ó. Tira aqui, ó. Não deixa nada de papel. Ó. Tá decidido. Acabando aqui, eu vou almoçar, que eu não almocei ainda. Acordei tarde hoje. E vou fazer a apostila pra você. Vou fazer só esse molde aqui do bloco. Olha que beleza! E agora o que a gente vai fazer? Quem tem toque vai cortar os biquinhos. Pode cortar os biquinhos? Deve. Porque eles vão atrapalhar a gente na hora do quilting. Então, corta os biquinhos, ó. Corta os biquinhos. Gente, esse bloco ficou assim a coisa mais perfeita. Vou cortar esses verdes também. Coisa mais linda. Capricho. É importante quando a gente faz patchwork ter capricho. Isso a gente vai usando aí a nossa mente, vai desenvolvendo o outro lado do cérebro. Isso não faz mal pra ninguém, só bem. Maria do Carmo, clica na tela. Clica na tela. Eu vou colocar aqui. Mas é que eu acho que quer ver? Área de transferência. Ah, não, nesse celular eu não colei. Clica na tela que você vai ver o link aí. Ou então me manda uma mensagem que eu mando pra você aí no seu inbox, tá? Pode ser por inbox, pode ser no direct lá no Instagram. Tem várias formas. Agora, ó, vou passar esse aqui. Ai, gente, ficou a coisa mais linda. Eu tô simplesmente apaixonada pelos meus dinossauros aqui. Vamos passar. Cadê meu ferro? Aqui, ó. Também com muito amor e carinho. Lembrando que esses tecidos aqui... Opa, eu também... Eles estão aqui com uma goma leve também. Também foram engomados, ok? Olha que coisa mais fofa que vai ficar essa minha manta. Eu vou dar um zoom para vocês verem os cantinhos desse bloco. Olha isso. Ó. Quer mais perfeito que isso? Olha esses cantinhos. Certo? E aí, ó, eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui não. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Ó. Ó o canto aqui zoado. Quadradinho. Mas eu vou usar, gente. Ele vai ficar desse jeito, não tem problema. Ó. Então esse aqui foi o primeiro que eu fiz, ó. A professora também melhora, ó. E você vai ver que se você passar um tempo... Esse foi o primeiro. Esse foi o segundo, ó. Esse foi o terceiro que eu fiz agora no começo da live. E esse foi o último. Certo? Ai, ficaram lindos, né? Então, deixa eu pôr aqui. Vou pôr esses dois coloridos. Cadê meu outro quadrinho aqui? E esse aqui e esse daqui, ó. Não vou pôr. Vou colocar os dois que eu fiz na live. Pra vocês verem. Deixa eu mudar aqui. Opa, opa, que carona, que carona, que carona. Ó. Então, essa foi a live de hoje. Olha, eu já tô com a testa aqui toda brilhando. Vou fazer assim e assim, ó.
Quem vai tirar print? E se eu ficar assim? Então, esses aqui foram os 2 blocos. Esse aqui a gente fez com a técnica de piecing e esse aqui a gente fez com a técnica do paper piecing. Lembrando que esses 2 ainda falta eu refilar aqui na volta e eles vão ser unidos um juntinho com o outro. Então eu vou fazer assim uns mais escuros e uns mais claros, mais coloridos para intercalar. E eu espero que até o final da semana eu tenha a colchinha pronta, a mantinha pronta para mostrar uma foto para vocês. Então fiquem ligadas aí, participem da oficina dessa frasqueira. Ó, frasqueira tamanho P. Aqui ela é mais larga, aqui é mais estreita. E nós vamos montar essa frasqueira inteirinha juntas. Que se eu estiver animada, quem sabe ensino até a fazer um patchwork aqui, que tem uma aluna que fez com listras aqui. Você já pode adiantar e fazer o seu para participar da aula aí, passar uma tarde comigo, tá? Muito obrigada pela participação de todas, obrigada pelos compartilhamentos, pelos comentários. Tenham todas e todos, né? Uma ótima Páscoa e um bom final de semana. Vejo vocês em breve aí na quinta-feira, dia 8, na oficina.